Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Provérbios no capítulo 4 e o versículo é o 23, diz assim: Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida, né? Íntimo da razão, né? É que tem o lugar nos recantos da mente ou da alma. E eu quero ler aqui também em uma outra tradução, né? Que diz assim: sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Antes, né, de Deus nos colocar num ambiente de autoridade, Ele vai nos ensinar a dominar o nosso próprio coração. Por quê? Quem domina o coração governa o ambiente. Quem ainda sangra, responde com dor. Quem foi curado, responde com sabedoria. Deus não te chamou para reagir a tudo, te chamou para governar o que te cerca. Mas antes de Deus te colocar em um ambiente de autoridade, Ele vai colocar você diante do seu próprio coração. Por que Deus ele faz isso? Porque a palavra ela fala que nós devemos, né, ter o cuidado com a soberba dos olhos, né? Que é o desejo dos olhos, o desejo da carne. Então, nós precisamos ter domínio. Por isso que uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. Porque nós precisamos ter o domínio, o controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Por isso que aqui, né, fala acima de tudo, ou sobretudo, ou seja, guarda o teu coração. O teu coração é o principal, porque o coração, né, muitas vezes aqui na palavra de Deus, ele não representa o coração em si aqui, ele representa a nossa mente, o nosso intelecto. Por quê? Porque tudo vem aqui, né? Nós recebemos as informações através dos nossos olhos e através dos nossos ouvidos. Então, ali, né, nós recebemos as informações através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, aí nós começamos a pensar, refletir e depois desce para o nosso coração. Aí é gerado, ou para a vida, ou para a morte, ou para o bem, ou para o mal. Então, aqui ele fala, acima de tudo que deve preservar, guarda, né? Deve preservar, acima de tudo que se deve preservar, vírgula, guarda o íntimo da razão. Por isso que a palavra diz que a nossa mente deve ser o quê? Renovada. Nós devemos ter a mente de Cristo. Porque se nós mudamos o nosso pensamento, as nossas atitudes são mudadas. Então nós precisamos aprender a ter o domínio próprio, o controle sobre as nossas emoções, para que nós possamos ter o domínio da situação, o governo das coisas, né? Porque uma pessoa desestabilizada, ela toma decisões erradas. Ela faz coisas erradas. Por isso que aqui diz, né? Guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Isso aqui é algo muito sério. É do nosso coração que depende a disposição. Porque depende daquilo que nós pensamos, nós vamos ter ânimo. Nós precisamos, né, trabalhar a nossa mente para quê? Para que a gente não venha cair, né, permitir com que um espírito de tristeza se aloje e gerando depressão. Aí vai vindo um pânico, síndrome do pânico. Daqui a pouco a pessoa está com uma fobia social. Então tudo isso, né, começa aqui. Depois desce e a pessoa fica com aquele sentimento de angústia, de medo, de pavor, e isso é gerado aqui.
nas suas emoções. Por isso que na maioria das vezes, né, sempre a pessoa que sofre com depressão, ela sente aquela angústia no peito, aquele aperto, aquele sufoco. Eu sei porque eu já passei por isso. Uma dor terrível aqui no meio do peito, assim, que parece que estão enfiando uma faca aqui assim, né? Que às vezes até para respirar dói. Por quê? Porque a nossa mente, ela é bombardeada. Por isso que aqui ele fala, depende toda a tua vida da disposição do teu coração. Vai depender do que ele vai estar cheio, porque Jesus disse que a boca fala do que o nosso coração está cheio. E ele disse o quê? Que tudo é gerado aqui. A vida, a morte, os desejos, as intenções, tudo é gerado aqui. Né? Então nós precisamos ter o domínio, né? Aonde fala aqui em preservar, abrigo de algum mal, né? Resguardar, guardar com cuidado, cuidar, para que nenhum mal entre no nosso coração, nenhuma sujeira, mágoa, ódio, rancor, ressentimento, né? Ofensas, que isso não venha entrar no nosso coração, porque isso vem para nos paralisar. Então, uma das armas que Satanás vai tentar usar contra nós é tentando trabalhar na nossa mente. Ele vai tentar fazer com que nós venhamos ficar desestabilizados, né? Desestruturados espiritualmente, né? Então, antes de Deus nos colocar num ambiente de autoridade, ele vai nos ensinar a dominar o nosso próprio coração. Porque quem domina o coração governa o ambiente. Deus não te chamou para reagir a tudo, te chamou para governar o que te cerca. Mas antes de Deus te colocar, porque ninguém governa um ambiente, né? Mas antes de Deus te colocar em um ambiente de autoridade, ele vai colocar você diante do seu próprio coração, porque ninguém governa um ambiente externo enquanto é refém das tempestades internas. Primeiro Deus silencia o caos dentro de você, depois ele te envia para acalmar o caos ao redor. Então, primeiro, né, ele quer que nós tenhamos o governo, o controle das tempestades internas. Ele precisa silenciar o caos dentro de nós. Porque se nós deixarmos a nossa mente ser bombardeada o tempo todo, que é os dardos inflamados do maligno, se nós não tivermos o escudo da fé para rebater esses dardos inflamados do diabo, eles vão ficar na nossa mente, vão ficar ali, até que desce, a pessoa fala, é gerado. E aquilo que ela falou com a sua boca, ela gerou, ou para o bem, ou para o mal, ou para a vida, ou para a morte. Então, se ela falar, eu tô com medo. Eu tô me sentindo sufocada. Isso aqui... Lembra na época do Covid? Aquilo foi algo demoníaco mesmo. Eu lembro de relatos de pessoas que eles pegaram o Covid, mas era algo que estava na mente, os sintomas, falta de ar, falta disso, aquilo. E eu me lembro que uma pessoa, ela disse assim que ela pegou o Covid e daqui a pouco ela começou a entrar numa neura que estava faltando ar, até que ela conseguiu refletir e ela disse, não, eu não estou com falta de ar. Eu estou respirando normalmente. E ela começou a orar, está repreendido isso em nome de Jesus, sai da minha mente. Ela disse que era algo tão demoníaco que a pessoa ficou com aquilo na mente, né? Era tanta propaganda, era tanta informação. Se você estiver assim, se você estiver sentindo isso, aquilo, aquele outro. A pessoa, quando ela recebeu o diagnóstico, ela já começou a entrar numa neura de que ela estava faltando ar, que ela estava passando mal, até que ela se deu por conta que aquilo ali era coisa da mente. E ela orou, repreendeu aquele mal ali e ficou, se acalmou, ou seja, ela conseguiu ter o domínio interno e teve o controle do caos que estava se alojando ao seu redor. Já pensou se ela tivesse entrado naquela paranoia?
ela teria sido entubada sem estar com a falta de ar. Ela disse, mas eu tô respirando. Ela falou que era algo assim, ó, terrível. E ela começou a orar, começou a repreender aquilo. Ela disse, não, eu estou bem, eu estou respirando. E ela começou a declarar a palavra. E aquilo foi saindo. Mas era algo que vinha na mente, tentando oprimir, né? Então, há uma diferença gritante entre quem vive ferido e quem foi curado. O ferido precisa provar um ponto. Precisa vencer discussões, precisa ser entendido, precisa ter razão. O curado não. O curado só precisa manter a paz, porque a paz é território de gente sarada. Isso aqui é muito importante, né? O ferido, né? Ele é aquela pessoa assim, ó, que ela não foi curada. Ela precisa, né? Provar um ponto. Ela precisa vencer discussões, ela precisa ser entendida, ela precisa ter razão. Então, a pessoa que é doente emocionalmente, que ainda não teve aquela limpeza no seu coração e na sua alma, ela vive assim. Ela não tem paz. Ela vive em guerra com todo mundo. Às vezes é aquela pessoa que ela quer ter razão em tudo. Você está falando algo, ela diz, não, mas não é bem assim. Ah, não, mas é desse jeito. A pessoa que é curada, ela vive em paz. Ela diz, não, tá tudo bem. Não, pode ser do teu jeito mesmo. A pessoa que é curada, ela vive em paz. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela vive em paz com ela, dentro dela. Porque ela já teve a cura, o controle, o domínio das suas emoções. O Espírito Santo, né? É aquele que rege a vida dela. Ele tem domínio na vida dela, porque ela busca o fruto do Espírito por completo. Mansidão, domínio próprio, paz, bondade, longanimidade, amor. Isso tudo vem na nossa vida. Quando nós buscamos o fruto do Espírito por completo. Nós temos amor, nós temos paz, nós temos bondade, longanimidade. Quando nós somos curados, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita em um coração sujo. Ele não habita em um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Não, ele não habita ali. Ele só vai habitar naquele coração quando aquela pessoa se libertar do seu passado, quando aquela pessoa for curada. Aí ele vai habitar num coração limpo, num coração que tem paz, num coração que tem amor. Ele vai habitar ali. Mas enquanto aquela pessoa, ela vive em guerra com todo mundo, ela não tem paz. Porque ela ainda não encontrou a verdadeira paz. Porque muitas pessoas podem até ter dito, não, mas eu já aceitei Jesus. Mas ainda não vive o eis que tudo se fez novo. Tem pessoas que já aceitaram Jesus, mas continuam vivendo do mesmo jeito. Tem pessoas que, sabe a palavra onde fala sobre Ana? Quando Ana e Eucana, Penina e seus filhos, eles subiam para Siló para sacrificar. A palavra diz que ano após ano, leia lá em 1 Samuel no capítulo 1. Ano após ano eles faziam aquilo ali. Ano após ano, a Penina infernizava a vida da Ana, né? O Eucana ia lá, sacrificava, levava o melhor para Ana. Se tornou o quê? Religioso. Agora, quando a Ana decidiu colocar o coração dela diante de Deus, quando a Ana disse, não, agora chega. Ela foi lá, dobrou o joelho dela, entrou em oração, derramou a alma dela diante do Senhor, ela foi curada. Aí no momento em que ela foi curada, Deus abençoou ela. Deus abriu a madre, Deus permitiu que ela gerasse Samuel e depois mais 5 filhos. Porque ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer para ser criado aqui no templo. Então, a Ana só recebeu a bênção quando ela foi curada.
E muitas pessoas não estão recebendo a bênção, não estão vivendo o melhor de Deus, porque ainda não guardam o seu coração. No seu coração tem um depósito de raiva, de mágoa, de trauma, de muitas coisas. Só que ela ainda não consegue viver o eis que tudo se fez novo. Ela não consegue. Enquanto ela não limpar o coração, enquanto ela não se desprender das amarras, a palavra diz o quê? Né? Que se nós estamos na videira, Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, aquele que está em mim, o pai poda para que dá mais fruto ainda. A poda é feita quando nós recebemos a palavra. Jesus disse, vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada. É enxertada, é posta ali. Sabe aquelas plantas que são enxertos, né? Aqui no sul a gente tem ali enxertos, você compra uma árvore já grande, de bergamota, de laranjeira, um exemplo, e você leva e planta aquela árvore, aquele enxerto. Ela já dá fruto logo. Por quê? Ela já veio ali, ela já tem a terra preparada, ela é posta ali e ela vai dar fruto. Então a palavra, quando ela é enxertada, plantada no nosso coração, ela gera frutos. Então a pessoa precisa, né, entender que viver magoada, viver no passado, ela não aceitou Jesus ainda. Ela pode, não, mas eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, já. No momento em que você é batizado, ali você recebe o quê? O selo, né, do Espírito Santo. Mas não quer dizer que ele está habitando ali. Porque ele não vai habitar num lugar sujo, como eu falei. Num lugar com mágoa. Agora, quando a pessoa começa a orar e dizer, Senhor, me limpa. Eu sou aquele barro lá na mão do oleiro, Senhor, me molda, tira as imperfeições. Aí o Espírito Santo começa trabalhar, vem a palavra, ele vai moldando conforme a pessoa vai dizendo, Senhor, tira isso de mim, tira essa mágoa, tira esse rancor, tira esse ódio, Pai, tira essa amargura da minha alma. Aí Deus, ele vai trabalhando. A cura, ela é o caminho da autoridade, e a autoridade não é grito, não é força bruta, não é impulso emocional. A autoridade é postura, é discernimento, é sobriedade espiritual, é a coragem de não se mover pela alma, mas pelo espírito. Quem tem autoridade interior muda o clima a seu redor. Ambientes caóticos se alinham, ataques perdem força e pessoas percebem. O inferno recua, porque onde tem alguém curado, a contenda não governa. Não governa. Quando um é curado, o outro ainda não, mas aquela pessoa que é curada, não há briga. Ela não entra em discussões. Ela só olha, respira, fica quieta, espera o momento certo de agir, espera o momento certo de falar. Ela não busca atrito, ela não busca guerra com ninguém. Por quê? Porque ela adquiriu sabedoria. A palavra diz que quem não tem sabedoria, peça que o Senhor dá. Mas nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser pessoas curadas, sábias. Nós não podemos viver no caos, discutindo, batendo boca com todo mundo. Não, isso aí era atitude de quem não era cristão. Mas no momento em que a pessoa conhece a Jesus, ela muda suas atitudes automaticamente. A palavra começa a limpar ela. A palavra vai nos limpando. A palavra vai nos purificando. Ela vai nos transformando. Nós nos deixamos moldar pelas mãos do Senhor através da palavra. É descer na olaria de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu aceitei Jesus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Eu não quero mais as coisas velhas. Então, quando eu desci a água do batismo, aquela velha Eliane ficou ali, afogada. Ela ficou lá submersa. Quando eu saí de lá, eu saí uma nova criatura. Mudando as minhas atitudes, meu pensamento, entendendo a palavra de que eu preciso perdoar, de que eu precisava mudar muitas coisas em mim.
de que muitas coisas eu tinha que abandonar, né? Coisas eu tinha que confessar, eu tinha que confessar ao Senhor, eu tinha que abandonar muitas coisas. Então a gente olhava para nós e dizia, meu Deus, eu mentia. Nossa, eu fazia isso, fazia fofoca. Então tudo isso a gente confessa e diz, eu não quero mais ser assim, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero vinho novo. Eu quero o óleo da unção. Eu quero ser uma nova criatura verdadeiramente como manda a tua palavra. Aí Deus vai nos moldando quando nós damos autoridade para Ele, permissão para Ele mudar a nossa vida. Quando nós falamos Espírito Santo, né? Arranca tudo daqui de dentro que não presta. Sabe aquele louvor que diz Espírito Santo, né? Era o construtor. Quebra a casa, entra, pode quebrar tudo para você fazer morada. Vai limpando, vai quebrando. Sabe quando você vai fazer uma reforma? Aquela parede não tá boa, você vai lá e quebra. Daí você levanta outra. Aí você, não, isso aqui não tá legal, você vai lá e muda. E é assim. Quando nós damos permissão, o Espírito Santo, ele entra e nos molda. Decora o ambiente. Muda o ambiente da nossa vida. Só que nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente. A gente precisa agir com discernimento, com sabedoria, refletir e pedir a direção de Deus. Eu não posso tomar decisões precipitadas, eu preciso orar, eu preciso consultar a Deus, pedir a direção, porque agir sem direção eu agia antes. Hoje eu oro e peço a direção de Deus, o que eu devo fazer, Senhor. Então, é assim que vive uma pessoa, uma nova criatura. Ela é dirigida, ela é governada pelo Espírito de Deus. Ela busca ser cheia do Espírito Santo. Ela quer o fruto do Espírito por completo na vida dela, ela tem que buscar. Ela tem que estar na presença de Deus. Ela precisa se colocar diante do Senhor, né? Por isso que diz aqui, porque da disposição do coração que depende toda a tua vida. A disposição. Do que o teu coração está disposto a fazer. Você está disposto a mudar? Disposto a reconhecer que você não é nada sem o Senhor? Você está disposto a dizer, Senhor, me muda, me molda, quebra a estrutura, faz a reforma, arruma a casa para o Senhor morar? Então isso é uma atitude, é uma reflexão para cada um de nós. E é algo, né, que é algo entre você e Deus. É a escolha da pessoa, livre-arbítrio. Eu escolho mudar, eu escolho viver como eu estou, eu escolho viver como uma nova criatura, viver o algo novo que o Senhor tem para mim. Mas eu preciso guardar meu coração, guardar minha mente. Eu preciso encher ela da palavra, ter a mente de Cristo, ter a mente renovada e transformada. A palavra diz que o coração do homem faz planos, mas quem realiza é o Senhor. Que enganoso é o coração do homem. Que há caminhos que o homem acha que são bons, mas no final são caminhos de morte. Então nós precisamos seguir a direção do Espírito Santo, a direção do alto. Então faça uma reflexão desta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem a Tua palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, que elas tenham as suas vidas transformadas, Pai, pelo Teu poder, que elas escolham viver o algo novo, que elas aprendam a guardar o seu coração em todo o tempo, a sua mente, o seu coração, que elas possam ter, Pai, uma mente renovada, atitudes renovadas, atitudes, Pai, de nova criatura. Que o Espírito Santo possa estar habitando nesse coração, possa estar fazendo uma faxina interior, Pai, e removendo tudo aquilo que te desagrada. Remove, Senhor, os maus pensamentos. Remove, Pai, desse coração todo ódio, toda mágoa, toda amargura, todo ressentimento, tudo que tem deixado essa pessoa amargurada, ressentida, presa no passado, alimentando a mágoa, vivendo um caos, vivendo na opressão. Mas que ela guarde o seu coração, que ela limpe o seu coração, assim como Ana fez, e ela possa ser abençoada,
ela possa viver o milagre, Pai, em nome de Jesus, como manda a tua palavra. Que nós venhamos buscar todos os dias, Senhor, esta sabedoria do alto, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, Pai. E nos ensina e nos ajuda a guardar o nosso coração e a nossa mente, Pai, em todo o tempo, para que nós possamos pensar nas coisas do alto, como Paulo disse, pensar naquilo que é bom, naquilo que tem algum louvor, Pai, que nós venhamos encher a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, que nós possamos ser cheios da Tua presença e cheios do Teu Espírito, Pai. Derrama o óleo da unção sobre estas vidas, meu Deus, transforma vidas, muda situações, Pai, elimina o caos ao redor desta pessoa, que ela aprenda a ter o governo ao seu redor, em nome de Jesus, que ela tenha controle e domínio próprio, domínio das suas emoções, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente, no nome de Jesus.